Estamos de volta ao vivo aqui, 11 horas e 12 minutos, direto do estúdio da Globo aqui em São Paulo, com o último debate entre os candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Nesse bloco, eles vão fazer perguntas entre si sobre temas determinados por sorteio. Nessa urna aqui eu tenho 16 temas escolhidos pelo nosso jornalismo da Globo. Lembrando então agora aos candidatos que a partir de agora, um mesmo candidato poderá responder até 2 vezes para adversários diferentes. Como já foi determinado por sorteio, a primeira candidata a perguntar é a senhora candidata Luísa Erundina do PSOL. Enquanto a senhora caminha até aqui à frente, eu já vou sorteando o tema. O tema da pergunta da senhora é iluminação pública. Para quem a senhora gostaria de fazer a pergunta? O Dória. Candidato João Dória, por favor. Candidata Erundina, a senhora tem 30 segundos. Ô, candidato, qual é a sua proposta, se eleito, para resolver o problema da iluminação pública na cidade, que tem uma importância também do ponto de vista da segurança? Erundina, boa noite. Vamos fazer a PPP que a Prefeitura pensou em realizar e não realizou, para permitir a implantação da iluminação de LED, que é a tecnologia mais moderna existente, que economiza recursos da Prefeitura, melhora a qualidade da iluminação substancialmente, oferecendo, como você mesmo observou, maior segurança para a população. Vamos estender não apenas para as ruas e avenidas, mas também para os parques e as praças públicas, para permitir maior segurança durante o período da noite, também nestas áreas da cidade de São Paulo. E vamos começar da periferia para o centro. O prefeito Fernando Haddad começou a fazer sem a PPP, o custo é muito alto. É importante que isso tenha o financiamento do setor privado para melhorar a eficiência e agilizar o processo de implantação. Isso vai funcionar num prazo limite de 1 ano para a implantação nas principais avenidas, nos principais eixos norte-sul, leste e oeste da cidade, as principais praças e os parques também da nossa cidade. Isso será feito, volto a repetir, com recursos do setor privado, pois não há orçamento suficiente na Prefeitura, especialmente no próximo ano, para a implementação disso num prazo mais curto. E, repito, com a utilização de recursos do setor privado, isso será possível nesta implantação dentro desse prazo. Candidato, é incrível como a sua preferência pela privatização e a terceirização das ações públicas de governo. É incrível como isso se tornou praticamente um mantra. Eu não sou empresário, eu não sou político, eu sou empresário, eu sou gestor. E, lamentavelmente, a sua ação lobista se serve basicamente de recursos públicos. A imprensa traz hoje que o senhor recebeu 10,5 milhões de recursos públicos da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e de outras, o Ministério do Esporte, 8,5 milhões em 10 anos para promover os fóruns com os empresários e, portanto, é um capitalismo sem risco. Então, era melhor o senhor rever sua visão a respeito de ser gestor e de não ser político, porque, no fundo, o senhor está praticando ação política como gestor nessas atividades lobistas. Erundina, eu respeito muito a sua trajetória e a sua biografia, mas eu sou diferente de você. Eu sou empresário, sou gestor, sou administrador, sou trabalhador, atuo no setor privado e tudo que eu fiz com honestidade, com decência. Ao longo de 10 anos, as nossas empresas tiveram no limite 12% de investimento público, como outros veículos de comunicação, como esse onde nós estamos aqui, a Rede Globo, e nem por isso ela é mal avaliada e nem mal classificada por receber recursos públicos ou privados. Eu sou diferente de você, volto a repetir, respeito a sua biografia e a sua história, mas a minha é moderna, é atual, é transformadora, Erundina. De novo, sem perder o respeito a você, quero uma cidade diferente, mais rápida, mais ágil, mais sincera e mais justa. Muito obrigado aos 2 candidatos. Peço que retornem às suas posições. O próximo a fazer a pergunta é o candidato Celso Russomano, do PRB. Vou sortear o tema aqui, candidato. O tema da sua pergunta será sobre ônibus. Para quem o senhor gostaria de fazer? Pode ser para o Major. Major Olímpio, por favor. Candidato Russomano, 30 segundos, pode formular a pergunta. Olímpio, nós temos aí um problema sério de transporte na cidade de São Paulo. Os ônibus vêm lotados, saem lotados, as pessoas perdem muito tempo para se transportar das suas casas ao seu trabalho, do seu trabalho às suas casas.
que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que ficam 2, 3 horas dentro de um ônibus, sem qualidade nenhuma, amassados por metro quadrado? É uma situação triste. O que você vai fazer para melhorar isso? O cidadão que está nos assistindo, ele sabe muito bem, candidato Celso. Ele perde um mês do ano, no transporte. É um desespero. Nós precisamos rever todos os contratos que são feitos com as empresas de ônibus. Nós já pagamos os primeiros 6 meses desse ano 1,190 bilhão de subsídios. E, segundo a estimativa dos próprios auditores fiscais do município, as empresas de ônibus têm um lucro real de 19%, coisa que nenhuma empresa tem hoje. O prefeito cortou, ao longo dos seus 3 anos, nós estamos com 3 mil ônibus a menos. Nós vamos expandir a política de corredores, sim, das faixas especiais, mas no próprio plano estratégico do município, o plano diretor, já tem a previsão lá. Você tem que ter pelo menos 3 faixas de rolamento para você fazer as faixas especiais. E a própria prefeitura que aprovou o plano não executa isso. Nós temos que aproximar o trabalho do local de moradia do trabalhador, que está previsto também e tem que ser uma realidade, porque senão as pessoas não suportam mais se deslocar num transporte público que ele é deficiente, ele não tem nenhum conforto. Olha, nós vamos botar o Wi-Fi, as pessoas estão entupidas dentro dos ônibus. Olímpio, existem estudos que a gente pode fazer para melhorar essa condição, estabelecer a quantidade de veículos que a gente coloca na rua para que as pessoas possam ser transportadas com segurança e com conforto. Isso é o que está faltando na cidade de São Paulo. Uma boa gestão sai para a rua, fiscaliza, anda, vê o que está acontecendo. Por isso, eu sou a pessoa que nunca deixei de andar pelas ruas, nunca deixei de defender as pessoas. Andando dentro do ônibus, vendo o que acontece com as pessoas, saindo da Zona Sul ou da Zona Leste da cidade para o centro, é que nós vamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Ônibus tem que ser com piso baixo, tem que ser com suspensão a ar, tem que ter sim Wi-Fi, tem que ter ar-condicionado, tem que dar qualidade no atendimento para que as pessoas deixem seus carros em casa e possam ser transportados num veículo de qualidade, como acontece em outros países, que deixam seus veículos em casa porque o transporte coletivo é de boa qualidade. 30% das pessoas se deslocam na cidade de São Paulo com o automóvel próprio exatamente pela deficiência do transporte público. A rede metroviária ela não se expandiu, as linhas estão paradas, há também uma grande incompetência da gestão estadual com o transporte, isso impacta significativamente aqui na cidade de São Paulo e nós devemos avançar sim, com uma nova forma de administrar e de gerir os contratos com os transportes públicos, especificamente com os ônibus. Falta ônibus, está sobrando lucro para aqueles que fazem os contratos com a prefeitura hoje. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado aos 2 candidatos. Chamo agora aqui para frente, por favor, a candidata Marta Suplicy do PMDB. Enquanto a senhora caminha, eu vou sorteando o tema aqui. O tema da sua pergunta é sobre habitação. Para quem a senhora gostaria de perguntar? Major Olímpio já foi, né? Ele pode ser questionado de novo. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer por Dória. João Dória, por favor. Sim. A senhora tem 30 segundos para a pergunta sobre habitação. Dória, um dos grandes problemas da cidade é o déficit habitacional. Eu gostaria que você explicasse qual é a sua posição, como é que você pretende resolver esse problema. Eu tenho uma clareza nessa situação que os problemas são tão variados que nós não temos que ter uma solução só, para seja ocupação de manancial, seja para os prédios da cidade, seja para a concessão de posse, seja para todos os problemas da cidade em relação à habitação. Sua proposta. Marta, primeiro, não vamos permitir mais invasões de propriedades públicas ou privadas. Isso não será permitido e vamos agir em conjunto com o governo do Estado, com a polícia, para evitar que isso
aconteça. Vamos também investir no programa Casa Paulista, um programa realizado pelo governo do Estado, em comum acordo com a Prefeitura. Ele já é realizado com a Prefeitura, só que nós vamos expandir e colocá-lo em um volume maior do que o que vem sendo implantado neste momento na área central da cidade, onde era a antiga rodoviária, mas é um bom programa. As habitações populares e as habitações de interesse social são dignas, são amplas, são edifícios com 12, 13, 14 andares, portanto, com elevadores, com áreas para o lazer, o entretenimento, a prática esportiva, e evitar também, e é importante ressaltar, que se implantem invasões ou se admitam invasões em áreas de proteção de manancial. Isso também não será permitido, porém, essas pessoas que lá estão, Marta, elas serão realocadas em habitações populares, não há como retirá-las de lá, sem garantir a elas o direito a uma habitação digna e correta. E vamos também utilizar recursos do governo federal ao lado do governo estadual, sendo que o setor público municipal vai entrar com o que há de mais valioso, que é o terreno. Bom, candidato, na nossa proposta, nós vamos ter o recurso da Prefeitura, do Estado, da União e de organização internacional. Que quando fui prefeita, vocês lembram que tivemos a recuperação do centro com o empréstimo do BID. Nós vamos atrás de um recurso do Banco Mundial para as áreas de manancial. E no centro da cidade vamos fazer locação social, que é diferente do aluguel. É uma parceria pública-privada, onde a prefeitura aluga de quem arruma o prédio e ela põe os moradores que ali estão cadastrados. Nós vamos também acabar Minha Casa Minha Vida e construir mais Minha Casa Minha Vida e vamos também dar escritura hoje para quem já tem concessão de posse. Desde a minha época de prefeita, nós fizemos muitas concessões de posse e eu encontro pessoas hoje ainda sem escritura. Isso será corrigido. Sua tréplica, candidato. Casa Legal é um programa, eu concordo, e é importante a regularização fundiária. Por isso, nós temos um projeto chamado Casa Legal para regularização fundiária. De fato, foi a última gestão que fez isso, foi a sua. A que mais fez foi a do Mário Covas, mas você realizou. E a prefeitura atual, infelizmente, não agiu dentro dessa mesma linha. E nós vamos fazer essa regularização. É importante. Primeiro porque é justo, é humanitário, é correto e é mais barato do que você construir, é você oferecer a condição de legalidade para aquelas pessoas que já têm ali as suas casas e poderão ter melhor qualidade de serviços públicos. Candidatos, muito obrigado. Os senhores já responderam. Obrigado. Podem retornar aos seus assentos. O próximo a perguntar é o candidato Fernando Haddad, do PT. Só o candidato Dória não pode mais responder. Já respondeu 2 vezes. Todos os outros o senhor pode perguntar. Vou sortear o tema aqui. O senhor tem 30 segundos para a pergunta sobre saúde. Para quem o senhor gostaria de perguntar? Pode ser qualquer outro sem ser o Dória? Exatamente. Vou perguntar para Russomano. Por favor. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Russomano, nós sabemos que a área da saúde ela tem as UBSs e as AMAs, estão sendo integradas e tem os hospitais gerais. Eu estou entregando 3 hospitais, um já pronto no Jabaquara há bastante tempo, Parelheiros quase pronto e Brasilândia. Mas no meio do caminho, entre uma coisa e outra, nós tínhamos uma lacuna que nós estamos procurando atender com uma nova ideia, que é a rede Hora Certa de hospitais dia. Eu entreguei 33, 21 fixos e 12 imóveis. Qual é a sua opinião sobre esse projeto? Haddad, tudo que você está fazendo e que não foi terminado, porque de tudo que você prometeu no Arco do Futuro, você só entregou 49%. O que está faltando ser terminado, eu vou terminar, porque não se para a obra que está em andamento. Então, os hospitais que você não terminou, os AMAs que você não terminou, a Hora Certa que você não terminou, tudo eu vou terminar. Agora, eu vou fazer saúde de verdade, com o cartão Saúde Inteligente. Nós vamos informatizar toda a saúde. Você começou esse processo e não terminou. Você tem 17 UBSs com computadores, mas não estão funcionando. Nós vamos fazer funcionar. Vamos fazer funcionar, vamos fazer com que a pessoa tenha o seu prontuário na sua mão. O cartão vai ter um chip. Dentro desse chip, as informações
de cada pessoa e em cada local que essa pessoa quiser aportar para resolver o seu problema de saúde, buscar o seu remédio, fazer a sua consulta em qualquer UBS, AMA, UPA ou hospital, ela vai poder fazer. Porque o sistema hoje, infelizmente, é travado. Travado por quê? Porque os prontuários ainda são manuais e as pessoas só podem utilizar a UBS no bairro da casa onde elas moram. E aí fica muito difícil, porque quando não tem médico, não tem encaminhamento, a pessoa não consegue exame, são meses para conseguir exame, anos para conseguir uma consulta. Isso tem que ser modificado. E só se modifica com gestão. E com gestão se economiza 30% de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Somano, nós já temos 550 mil paulistanos com prontuário eletrônico. É um equívoco você fazer o prontuário eletrônico num chip que o portador, o usuário SUS, carrega. Se ele perder o cartão, ele vai perder o prontuário. Hoje tem uma tecnologia que talvez você não conheça, que é a tecnologia de nuvem. Onde quer que a pessoa vá, com uma senha, ela acessa todo o seu prontuário. Esse cartão com chip está completamente desatualizado, é caro, vai ter muita perda, você vai ter que fazer muita reposição. O caminho, consulte os especialistas, é outro. O Hora Certa, por sua vez, Russomano, é o caminho para diminuir, continuar diminuindo gradualmente as filas de consulta, exame e cirurgia. Eu prometi 32 e abri 33, 21 fixos e 12 carretas móveis que circulam pela cidade. O Rede Hora Certa é o caminho para continuar gradualmente diminuindo as filas de espera na saúde. Haddad, você se engana achando que eu vou só ter o prontuário da pessoa no chip. Eu vou ter o prontuário no chip e vou ter o prontuário na nuvem, porque é assim que se faz. A diferença toda entre o meu projeto e o teu projeto é que quando a gente implanta de verdade, a gente faz saúde, faz com que as pessoas tenham saúde. E hoje não é o que acontece. Quem está me assistindo sabe muito bem que para uma consulta com o ginecologista é 8 meses de espera. Para um pediatra, 3, 4, 5 meses. Tem crianças que nasceram no começo do ano e que chegaram em agosto e ainda não tinham atendimento. Nós vamos dar atendimento efetivamente na saúde e vamos pagar bem todos os profissionais de saúde. Candidatos, muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares. Chamo agora aqui para o púlpito, aqui para frente, Major Olímpio, do Solidariedade. Major, vou sortear aqui o tema. Camelôs. Para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Para a candidata Marta Suplicy. Por favor. Candidata Marta, o senhor tem 30 segundos, pode perguntar. Candidata, essa questão de vendedores ambulantes, a Prefeitura tem regulamentado e tem 5 mil termos de permissão de uso, mas não é adequado que ela não fiscalize os clandestinos que estão vendendo produtos de origem duvidosa, contrabandeado, roubados. Como vai ser a gestão da senhora diante dessa questão dos camelôs? Primeiro, essa questão dos clandestinos, estou de acordo. Nós não podemos ter camelôs clandestinos na cidade. Nós estamos vivendo num momento de crise, né? Você que está em casa tem um desempregado. Muita gente está indo para a rua. E está muito desregulado e uma balbúrdia em alguns lugares. Mas nós temos que entender esse momento. Então, nós vamos ampliar os lugares onde nós vamos dar permissão de uso para aquela pessoa poder trabalhar como camelô, de forma honesta, com a permissão da Prefeitura. Nós vamos ampliar um pouco no centro e um pouco nas regiões da periferia. Se realmente prestando atenção, indo atrás dos clandestinos, porque isso realmente é o que causa balbúrdia na cidade. Há uma demanda também dos camelôs para feiras livres. Eu acho interessante, nós podemos, nesse momento de crise, ajudar a ter as feiras livres. E vou fazer o Banco do Povo, que é um microcrédito para aquele pequeno empresário. Eu fiquei muito emocionada. Outro dia encontrei numa lojinha pequena, né, uma pessoa que disse, eu tinha uma permissão de uso que foi a senhora que deu, e eu melhorei e agora eu tenho a minha lojinha. Esse é o sonho do camelô e a gente deve ajudar. Nesse momento, nós devemos ser uma prefeitura parceira das pessoas desempregadas. Nós vamos fazer muita coisa para o emprego, mas com os camelôs vamos dar respeito. Candidata, eu sou legalista e entendo que a administração tem que se pautar pelo cumprimento da lei.
A permissividade e a leniência da atual administração fez com que a cidade se transformasse num camelódromo, prejudicando o comércio regular. Nós entendemos o momento de crise, mas não dá para ter complacência com produtos sendo vendidos, produtos roubados, as feiras do rolo. Outro dia, em 4 horas, se gerou uma feira do rolo na Praça da Sé, na sombra do Tribunal de Justiça. Uma coisa absurda, vendendo celulares roubados, armas brancas, armas de fogo. Nós temos que ter controle e fiscalizar esse tipo de comportamento. Estão vendendo comida, alimentos no chão, na Avenida Paulista, na Avenida Liberdade. Nós temos que ter compromisso público de fazer cumprir a lei. Concordo plenamente. Fiscalização é importantíssimo em todas essas questões, seja em produto pirata, seja em comida que a gente sabe que depois vai fazer mal. Nós não podemos ter fiscalização, e aí concordo, Major Olímpio, nós temos que ter para os clandestinos e também para essa multidão que vai, como se fosse casa da sogra, vender o que bem entende, e principalmente coisas roubadas, coisas fajutas, coisas piradas. Aqui a lei vai imperar, mas ela vai ter este olhar para você que está desempregado. Pode acreditar. Candidata, candidato, muito obrigado. Os senhores podem voltar para os seus lugares. Pelo nosso sorteio prévio, quem fecha o bloco, portanto, fazendo pergunta agora é o candidato João Dória, do PSDB. O senhor pode vir para cá. Já vou sortear o tema, né? Esse tema é sobre pichações e vandalismo. Para quem o senhor faz essa pergunta? A candidata Marta Suplicy. Por favor. Marta, infelizmente a nossa cidade é uma cidade à beira do abandono completo. Pichada, suja, maltratada, é visível isso. Qualquer pessoa que circula pela cidade verifica isso. A zeladoria da cidade é inexistente e as prefeituras regionais, as subprefeituras, não funcionam bem. Queria saber qual é a sua proposta para coibir as pichações e melhorar a qualidade de zeladoria urbana da nossa cidade. Bom, a pergunta é sobre pichação e vandalismo. Isso não pode ser permitido na cidade de São Paulo. Ela enfeia a cidade está muito suja com tudo isso e realmente eu também sinto quando eu vejo essa pichação por todo lado. Agora, outra coisa é o grafite na cidade. O grafite é tido em todos os lugares do mundo como arte. Eu, quando prefeita, dei muita força para o grafite, aliás, trazendo a primeira obra dos Gêmeos para a cidade de São Paulo. Eles fizeram uma linda obra ali do lado do primeiro, no Pacaembu, que era muito pichado, Dória. E quando a gente começou a Operação Belezura, a primeira coisa que eu fiz foi lá pintar o Pacaembu, né, tirar aquelas pichações e dar uma lata de tinta para o diretor do Pacaembu, dizendo: todo dia você dá uma volta em volta do Pacaembu e se tiver qualquer piche, você realmente pinta, você mesmo, para dar o exemplo. Porque é questão de adrenalina para o pichador. Ele vai lá fazer isso e querer se exibir para o outro pichador. Quanto mais alto, melhor. Né? E quanto mais difícil o lugar, melhor. Mas se ele picha e no mesmo dia aquilo fica limpo, depois de algumas vezes ele não picha mais. Essa foi uma experiência muito interessante na cidade de São Paulo. Agora, vandalismo, não. Vandalismo nós não vamos permitir na cidade, sem truculência, mas não vamos permitir. Marta, arte sim, vandalismo não. Você mesmo acaba de colocar. O apoio à arte é importante. Há espaços específicos onde grafiteiros e artistas, de fato, podem expressar a sua arte. Mas o que acontece em São Paulo é um destempero completo. Eu recentemente assisti, você talvez tenha visto, um programa aqui mesmo na Rede Globo, onde esses pichadores, esses vândalos, questionados por um repórter da Rede Globo, indagando por que você faz isso por prazer. Ou seja, que prazer é esse que você tem de destruir a cidade, destruir o patrimônio público, destruir a propriedade privada com a condescendência da prefeitura, com a anuência da prefeitura, comigo na prefeitura? Isso não vai acontecer. Nós vamos coibir. A cidade precisa ser respeitada. A propriedade pública, a propriedade privada merece respeito. Vandalismo tem que ser tratado como polícia. Não pode haver esse vandalismo e nem as agressões que a cidade recebe diariamente. Em nome do prazer, prazer do quê? Nós temos que ter respeito pela cidade e pelas pessoas. Olha, na minha gestão, nós vamos ter guardas municipais
em muitos lugares, desde hospitais e UBS, mas também nos prédios públicos hoje. Eu tenho dor quando eu vejo uma estátua do Brecheret, aquela do Ibirapuera, que é lindíssima, toda pichada. Isso não pode acontecer. E se acontecer, a prefeitura tem que limpar no dia seguinte. Essa semana, o túnel 9 de julho, aquela entrada está de novo toda pichada. É o que eu digo, a prefeitura tem que estar atenta. E se pichar, a subprefeitura responsável tem que estar lá. Agora, eu também quero dizer, os jovens fazem isso para adrenalina. Adrenalina tem que ser praticando skate, em pista de skate bem feita, que hoje não estão sendo bem feitas, não. Candidata, candidato, muito obrigado. A gente está fechando, então, o nosso segundo bloco. Daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco do debate aqui na Globo e os temas serão livres. Não saia daí, é a Globo nas eleições 2016.